Olá, tudo bem? Uma seguidora me perguntou se a venlafaxina é um bom medicamento para a depressão. A pessoa mais indicada para falar de medicações é o psiquiatra. Entretanto, eu posso passar para vocês alguns conhecimentos que eu tenho a respeito. São vários os princípios ativos utilizados na fabricação dos antidepressivos. E é fato que alguns de nós têm intolerâncias, alergias a determinados princípios. Todos os princípios ativos precisam ser processados pelo fígado, por exemplo. E nem todos nós temos um desempenho hepático 100%, né? Então, começa aí a questão da adaptação aos medicamentos. Uma outra questão é que quando o médico vai receitar os medicamentos, inclusive é importante falar isso porque hoje em dia nós vemos no nosso país, infelizmente, o hábito de muitas farmácias venderem medicamentos sem receita médica e as pessoas se automedicam com muita frequência. Só porque o amigo usa e é bom, a pessoa vai lá e compra também. Tem facilidade para acessar o medicamento e compra. É muito importante que o médico receite esses medicamentos porque ele vai levar em conta o seu quadro clínico. Então, por acaso, se você tem insuficiência hepática, vai ter que ter um cuidado muito grande em relação aos medicamentos que serão receitados para você. Se você tem problemas cardíacos, problemas renais, problemas circulatórios, por exemplo, precisa haver muito cuidado para que você não esteja se intoxicando achando que está se cuidando. Uma outra questão é que se você tem problemas de saúde e já usa medicamentos para esses problemas e precisa adicionar um outro componente para a depressão, por exemplo, precisa verificar se a combinação desses princípios ativos não vai virar uma bomba no seu organismo, né? E é muito séria essa questão com medicação e é muito importante que a gente esteja a par disso para a gente não complicar a nossa vida, né? Então, a venlafaxina é um bom medicamento, está na classe dos medianos em termos de custo, né? E surte bons efeitos, mas todos esses detalhes precisam ser observados. Daí a explicação sobre alguns medicamentos não se darem bem, a gente não se dá bem com eles e outros sim, né? Existe a depressão em si, que é aquele sintoma de desmotivação, falta de entusiasmo com as coisas que antes traziam prazer, falta de disposição, sonolência ou falta de sono, ganho de peso, perda de peso, mau humor, irritabilidade, agressividade, choro fácil, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, cansaço, fadiga, perda de apetite. Então é muita coisa. São os sintomas da depressão. Entretanto, o estado depressivo também faz parte de outros quadros de doenças psicológicas. Nós temos o transtorno bipolar, por exemplo, em que a pessoa, num momento, está no fundo do poço, está mal e agressiva, explosiva, com falta de controle de impulsos, inclusive agressivos, e de repente, com o passar do tempo, ela melhora, sai dessa fase e vai para uma fase de muito entusiasmo, muita alegria, comprando tudo, fazendo festa, dançando em cima da mesa. É o período de mania. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa, quando está deprimida, tem depressão, mas muitas vezes ela pode ter esse estado depressivo, mas também o estado bipolar, uma questão de desregulagem da estabilidade emocional. A pessoa com bipolaridade, ela precisa ser estabilizada. O sistema nervoso precisa ser estabilizado de modo que a pessoa nem vai muito lá no fundo do poço e nem vai muito lá nas alturas. Então, melhora o controle emocional,
melhora o controle dos impulsos, impulsos para comprar, comer, fumar, beber, né? Então, a importância do diagnóstico correto é exatamente verificar se só antidepressivo é suficiente, se precisa de um estabilizador. E veja bem, no caso de uma depressão muito forte, a pessoa às vezes precisa tomar medicamentos antipsicóticos, que são os medicamentos que evitam da pessoa ficar com aquele pensamento delirante, aliás, ruminante, aquele pensamento obsessivo, só coisa ruim, só aquele pensamento de catástrofe, de falência, de tragédia. Existem medicamentos que freiam esse tipo de pensamento e a pessoa consegue se estabilizar emocionalmente e readquirir um autocontrole sobre o que pensa, o que sente. E ao lado disso, a terapia, que ajuda a pessoa a organizar os seus pensamentos, organizar em termos de prioridade o que ela precisa fazer para a vida dela entrar nos trilhos novamente, né? Retomar a vida profissional, vida afetiva. Então, a questão da medicação, ela é extremamente necessário que o médico faça um diagnóstico adequado, correto, para que os medicamentos sejam aplicados da maneira mais correta, mais adequada. Isso então explica por que, às vezes, nós não estamos tomando os medicamentos corretos, porque o diagnóstico ainda não foi feito. Agora, aí a gente fica assim, o médico errou. Não. O médico não te conhece. Não existe máquina que meça bipolaridade, psicose, depressão. Não existe máquina que mede isso. Então, o que o médico faz? Faz o estudo da sua saúde, vê qual medicamento você pode utilizar, que não vai agredir nenhuma outra deficiência que você tenha no organismo. Manda você tomar com uma dose X, manda você para casa, daí um mês te pede para voltar e contar para ele como é que tá aí o funcionamento do medicamento. Tá funcionando legal? Não, ainda tô triste, ainda tô para baixo, ou então não, eu tô explodindo muito. Você tá explodindo? Tô explodindo. Então não é só depressão, possivelmente você tá precisando de estabilizador de humor aí. Então, o médico precisa ver a gente pelo menos umas 3 vezes, isso quando tudo corre bem, para regular tanto a substância, o princípio ativo, que vai combinar melhor com o nosso corpo, quanto a dose e quanto a combinação com outros medicamentos, né? Então, essa basicamente o que eu posso dizer a respeito. Espero que tenha esclarecido. Se não, volte a perguntar, será um prazer. Então, até a próxima. Um abração.